Como controlar crise de ansiedade sem remédios? Olá, entendedores! Eu sou o quiropraxista Tiago Daniel e hoje nós vamos entender definitivamente como controlar crises de ansiedade sem utilizar medicamentos? Tem como fazer alguma coisa no primeiro contato? O que eu posso fazer se eu tiver uma crise de ansiedade? O que eu posso fazer para ajudar alguém com ansiedade? É agora que você deixa pra gente aquele like e ativa o sininho para ver o nosso próximo vídeo. E se você é da área da saúde, não deixa de conferir nos comentários alguns links que eu separei para você sobre cursos que vão ajudar você na sua forma de pensar e aperfeiçoar o como você pode aumentar a sua renda ajudando pessoas. Então, sem enrolação, vamos entender o que é crise de ansiedade. Crise de ansiedade é uma reação exagerada do organismo a algum episódio desagradável. O gatilho, aquilo que desencadeia a crise, varia de pessoa para pessoa. Coração acelerado, suor excessivo, tremores, dor no peito, tontura e falta de ar são os principais sintomas. Normalmente, uma crise de ansiedade dura em torno de 15 a 40 minutos. Mas existem algumas técnicas que podem ajudar a controlar essa crise em primeiro contato, sem medicamento, e são elas. Ainda que seja difícil, tente focar na respiração. A hiperventilação faz com que a sensação de desespero aumente. Por isso, foque na respiração. Tente controlar a inspiração, detendo o excesso de movimento ao inspirar e concentrando no diafragma a expiração e a inspiração, de forma devagar e tranquila. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Desvie a atenção do que está causando a crise. Tente pensar em algum momento anterior que você estava sentindo-se bem e aliviado. Tente desviar a atenção, os olhos, e se concentre nesse local ou momento em específico. Desvie o foco da sua mente do que lhe causou ansiedade. Se for um local, afaste-se deste local, ou se for uma pessoa, afaste-se dela. Busque bons sons e texturas que lhe acalmem. Faça como um recém-nascido. Busque conforto em um som que lhe inspire calma. Acomode seu rosto ou alguma parte sensível do corpo a alguma textura que lhe acalme, como um pano, uma pelúcia ou algo que lhe traga sensações agradáveis, como uma peça de roupa com aroma agradável, por exemplo. Acomode-se, sente e aguarde. Compreenda que tudo é passageiro, tudo vai passar. Todas as coisas que acontecem não vão mudar naquele instante que você se encontra. Logo, tudo existe uma solução. Acomode-se, sente-se e espere. Toda crise é passageira e superável. Aproveite e alongue-se. Agora que você está dominando o seu interior, trate o seu exterior. Alongue-se e lembre-se que a dor no corpo pode intensificar a crise de ansiedade. Faça movimentos circulares com a cabeça, alongue os braços e as pernas. Se não funcionar, devo insistir? Sim, caros entendedores. As crises de ansiedade devem ser tratadas, em sua maioria, por repetições dos passo a passo que, quando forem compreendidos pelo seu organismo, ensinam a ele a reagir naturalmente. Isso se chama inteligência física. Repita os processos nesta ordem que já falamos. Quando devo procurar um médico? Ao final da crise de ansiedade, logo da primeira que você teve, você deve procurar um médico para avaliar o seu quadro, descobrir quais foram os gatilhos mentais que despertaram a ansiedade. Então, logo, você vai aprender a controlar a ansiedade descobrindo esses gatilhos e os evitando. Com a ajuda de um psicólogo, é possível enfrentar esses gatilhos e, com o tempo, despertar e desbloquear esses bloqueios mentais. Para tratar esses gatilhos, quando recorrentes, esses gatilhos podem influenciar diretamente nas suas atividades da vida diária. Por isso, aprender a controlar é muito importante. Como posso ajudar uma pessoa com crise de ansiedade? No Brasil, somos mais de 13 milhões de pessoas que sofremos diariamente com crise de ansiedade diagnosticada. Primeira coisa que você precisa saber e compreender sobre quem tem crise de ansiedade não é frescura, não é sentimentalismo. É uma reação psicossomática casual e pontual ao mesmo tempo. Casual pelo fato de a crise ser dar esporadicamente após um gatilho, e pontual por ser uma doença real, que deve ser tratada.
Tão logo, evite manipulações emocionais, como frases feitas do tipo calma, isso vai passar, mas substitua esse tipo de frase por eu estou aqui e me diga o que você precisa. Pois, para você verdadeiramente ajudar uma pessoa com crise de ansiedade, você deve apenas ser um bom ouvinte. Olhar sempre pela janela de fora é melhor olhar para dentro de casa. Após isso, incentive a pessoa ansiosa que ela deve procurar ajuda, mostrando os pontos que ela não percebeu na sua crise de ansiedade. Curiosidade curiosa! Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, estima-se que quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, sendo que a ansiedade representava 31% desse total e a depressão 28,9%. Os países mais atingidos pela pandemia recentemente foram aqueles que mais tiveram aumento na prevalência dos dois transtornos, sendo mais frequente em mulheres entre os 28 e 45 anos. Então, entendedores, entenderam comigo o que causa e o que devemos fazer em casos de crise de ansiedade? Então ativa o sininho, deixa aquele like pra gente, pois vai nos ajudar muito a crescer e desenvolver o nosso canal com conteúdos inteligentes e com embasamento científico correto. E no próximo vídeo, veja qual a diferença entre contratura e distensão muscular. Então não perde essa, hein? Até mais!